Amigas e amigos, a publicação desse vídeo pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, esse aí que deu imensa repercussão, esse vídeo obsceno, atacando o carnaval, essas coisas todas aí, é a mera repetição da sua prática. Eu acho que é importante a gente compreender as coisas por aí. Quem conhece, quem acompanha, e não é pouca gente, a gente viu isso também está amplamente difundido aí na internet. Outras atitudes dele muito semelhantes a essa, ou até pior. Essa gente pensa assim, eles são assim, eles agem assim, vivem assim. Desde que a campanha golpista foi posta em movimento, desde que a marcha golpista foi deflagrada, o que a gente viu foi isso aí, obscenidades e mais obscenidades, os cachorros loucos que eu sempre digo aqui. Agora é lógico que a direita, a direitona mesmo, os cérebros da direita, procura dar uma certa... fazendo uma certa plástica em tudo isso. Eles atiçam os cachorros loucos, depois criticam aí esses exageros, mas a gente sabe que tudo isso é teatro. O que interessa para eles não é exatamente isso. O falso moralismo que eu sempre digo aqui, a dupla moral, a moral do Bahamas, essas coisas todas aí, o comportamento da Lava Jato, da Operação Lava Jato, a questão toda é essa aí. Tem dois veios, eu falei isso aqui reiteradamente no processo da campanha eleitoral, que são dois grandes princípios, vamos dizer assim, que orientou a campanha eleitoral, que fez com que tudo isso convergisse, primeiro, pela pauta, a chamada pauta moral, os costumes, como eles dizem aí, essa moralidade de fancaria, essas coisas todas aí. Essa foi a base onde eles ancoraram os dois grandes veios, as duas vigas mestras do projeto golpista, que é a questão da economia, o projeto neoliberal, aí, com o tal do super-ministro Paulo Guedes, e a questão da chamada, entre aspas, moralidade pública, que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato vai na frente, limpando o caminho, fazendo as politicagens, as perseguições políticas, e o exemplo mais evidente disso, essa infame, indecente e cruel prisão do ex-presidente Lula, vai tirando todas as possibilidades de resistência ao projeto neoliberal. Atrás vem o projeto neoliberal, com tudo isso que a gente está vendo aí. A questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, agora o que eles estão fazendo? Promovendo mais um ataque, uma onda de desmonte da estrutura sindical, com essa medida provisória do fim da unicidade sindical, ou seja, quebrando a unidade organizativa dos trabalhadores com os argumentos mais absurdos possíveis. Exatamente isso é o projeto neoliberal, com seu marketing, com seu braço mafioso, midiático, fazendo campanha. Tem editorial no jornal O Globo falando disso. Também a questão aí do imposto sindical, para quebrar a estrutura dos trabalhadores, de resistência ao projeto neoliberal. É isso. Portanto, as duas grandes questões que estão postas aí para a governabilidade desse projeto é exatamente isso, é quebrar a oposição, é liquidar a oposição. E a oposição a um projeto dele não é questão só meramente política, é questão ideológica, questão de fundo. A oposição a esse projeto é o povo organizado. É importante também a gente situar sempre as coisas, situação e oposição. Quem faz situação, quem faz a oposição, quem está na oposição, quem está na situação, quem está governando, quem está tentando impedir a governabilidade. Isso não tem nada a ver com democracia. O conceito vulgar aí de democracia. A democracia do povo é exatamente o povo ter os seus canais de participação, as suas estruturas democráticas funcionando, como é o caso da estrutura sindical, bem ou mal, com problemas aqui, problemas ali e tal. Foi o que possibilitou a modernização do país, a Revolução de 1930, a consolidação das leis do trabalho, a criação da estrutura sindical, da estrutura partidária. Isso que eu falo sempre aqui, trabalhei muito nisso recentemente, nesse especial que eu fiz aí do João Goulart, deixei aqui no vídeo passado, o significado do João Goulart em todo esse processo. Quer dizer, o Getúlio trouxe ele e falou, olha, toca aí. O Ministério do Trabalho, 100% do salário mínimo, a aposentadoria integral, outra questão importante também do João Goulart, já no governo do Juscelino, do presidente Juscelino Kubitschek, que resultou no golpe sanguinário, dos latrocidas de 1964, que ali encerrou um ciclo que vinha sendo conduzido
né, pela Revolução de 30, pelo Getúlio Vargas, pelo João Goulart, após, né, a chamada redemocratização, a luta contra a ditadura, que emergiu aí o PT. Esse PT não é à toa. É a mesma coisa, PTB, lá de trás. É a mesma lógica. Né, com todo, né, o arcabouço que compõe isso. Né, o PTB daquela época, né, o anticomunismo. Né, tudo isso aí. E a gente viu, né, quando esse processo democrático, né, foi aí para o povo, ganhou o povo. Né, as questões aí das eleições e reeleições, Lula eleito, Lula reeleito, Dilma eleita, Dilma reeleita, né, com todo aquele processo, a marcha golpista. Depois chegou esse processo translocado. É só assim que eles conseguem, não tem outro meio. Naquela época do João Goulart tinha lá os translocados, o Carlos Lacerda, em 89, para ganhar a eleição lá, né, contra a Frente Brasil Popular. Ali já tinha uma boa unidade popular, que era o PT, né, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, aqui ó, Aurélio Pérez, né, Pedro Palmar, Maurício Grabois, essas coisas aí. E o PSB, depois no segundo turno, isso se ampliou muito e tal. Como é que eles ganharam as eleições? Apelando exatamente para esse comportamento translocado. O Collor, não é o Collor de hoje. É difícil, quem não conheceu aquele Collor, olhar para o Collor de hoje e imaginar aquele Collor lá. Mas era um Collor translocado, completamente desvairado, cheio, fazia isso aí que o Bolsonaro está fazendo. Lógico que o Bolsonaro e os seus cachorros loucos, a Lava Jato da vida aí, né, é uma coisa assim mais rebaixada, podemos dizer assim, né? Por incrível que pareça, é mais rebaixada do que foi o Collor. Porque o Collor trouxe uma turma de deslumbrados, é o caso aí do Bolsonaro, né? Essa gente aí, o seu ministério, etc, etc. Para eles, é necessário alguém que tenha mais, a direitona, que manda mesmo, né? A direita estrutural. Quer dizer, é isso, eles ancoraram o projeto deles no Bolsonaro, como ancoraram no Collor, por absoluta falta de viabilidade eleitoral. Não tinha como emplacar alguém lá. O PSDB, na época, eu já comentei aqui, até o Covas que teve um histórico democrático, sempre teve uma posição, podemos dizer assim, mais comprometida com a democracia. Até o Covas fez o famoso discurso do choque do capitalismo, lá em 89. Esse discurso depois apareceu na boca do Collor. É impressionante como o discurso do Covas, quando ele foi homologado candidato do PSDB a presidente, isso em 89. E o discurso do Collor depois. É igualzinho, a mesma coisa. Choque de capitalismo, privataria, essas coisas todas. E aí passou por aquele processo, passou por Itamar Franco, né, que era o vice do Collor. Eles emparedaram. Eles impuseram o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro das Relações Exteriores, como super-ministro da Economia, né, para fazer o Plano Real, e em cima do Plano Real foi que ele se elegeu e se reelegeu. Com tudo que a gente sabe, né, o que é o submundo aí da direita, essas coisas, privataria, Caixa 2, né, essas coisas que eu sempre falo, o que a Lava Jato diz que descobriu, está tudo lá. Eu sempre falo aqui, né, dos documentos, das CPIs. Teve a CPI dos bancos, a CPI da evasão fiscal, a CPI das empreiteiras, né, um importante documento, pouco falado, pouco lembrado, que é o relatório do senador José Paulo Bisol, da época do PSB, Partido Socialista Brasileiro, né, e outras coisas mais. Enfim, já falei bastante dessas coisas aqui. O que a Lava Jato diz que descobriu, essa história é o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, está tudo lá. Não descobriu nada. Pelo contrário, também comentei no vídeo passado. Caixa 2, o pacote anticrime, ficou fora. É crime, mas não é corrupção, segundo a versão do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça e esse ministério da Segurança Pública, da Justiça e Segurança Pública. O governo Collor, do governo Bolsonaro, é exatamente isso aí. Tem um perfil muito parecido com o perfil do governo do Collor, lá eleito em 89, com as atrapalhadas, a moralidade, o caçador de marajás, aquelas coisas todas lá. Nós estamos vendo aqui por baixo, quando levanta o tapete, o que a gente vê? Vê exatamente a cara da direita. Portanto, quando a gente fala em oposição, em fazer oposição, é necessário levar em consideração a substância da coisa.
É isso que importa. Não é sair por aí na rua gritando, fora Bolsonaro. Não é que gritar, grita. Impeachment já. Tem um setor aí, né, da esquerda, essa gente, né, meio desparafusada ideologicamente. Os esquerdistas, né, conhecidos como os esquerdistas, a doença infantil. O Lenin já falava disso, né, que sai por aí achando que põe o povo na rua. Por que eles não põem? Vai, sai por aí. Então, pô, vão pra rua derrubar o Bolsonaro. Essas coisas infantis. Boba, comportamento bobo, né? A essência da coisa é outra, né? Ganhando terreno, construindo um processo político. Eu sempre falei aqui que nós estamos vivendo um processo político. Não é isso aí, Bolsonaro com post, com esses cachorros loucos, não é isso aí não. É um processo político. E só outro processo político pode suplantar este processo político. Então construamos o processo político. Agora é hora de construir um processo político alternativo. A história da frente ampla, que se fala. Não é sair por aí se esgoelando, fora Bolsonaro, fora não sei o quê, impeachment já, essas coisas. Né? Tudo bem, querem fazer isso? Faça, mas construa o processo político, um processo político para suplantar outro processo político. É isso aí, situação e oposição, povo e direita, direita e esquerda, esse conceito aí, né, de quem está de um lado, quem está do outro, com quem a gente pode contar num processo político para suplantar esse processo político da extrema-direita, da Lava Jato, né, do Paulo Guedes, do projeto neoliberal, o super-ministro e tudo mais. Né? Tem um editorial do jornal Folha de São Paulo hoje que é muito ilustrativo, né? Diz exatamente isso que eu estou falando aqui. O título é Governe, Presidente. Lá, pelas tantas, o editorial diz o seguinte, que o escapismo, por certo, uma delas, uma alternativa, né, que o Bolsonaro, está dizendo no editorial o seguinte, que o Bolsonaro, o governo entra em crise, ele entra para o escapismo. Vai procurar fazer isso aí, divertir o seu público, os seus cachorros loucos com essas atitudes. Está cheio deles aí. A gente abre o YouTube, o que tem de cachorro louco é uma coisa impressionante. Esse é outro fenômeno que merece ser também analisado, que merece reflexão. Por que tem tanta... É isso aí, né? 64 era a mesma coisa. Quem financia? Quem está por trás de tudo isso? Aí eles inventam as teses e as teorias mais estapafúrdias do mundo, que é típico do fascismo. Não, as conspiratas, tem uma grande conspiração internacional, da China com Cuba, com, sei lá, com a Coreia do Norte, não sei mais, o comunismo internacional, aquelas coisas todas muito conhecidas, né? E a tese, né? Eu estava vendo aí até um absurdo dizer que a morte do neto do Lula, essa grande tragédia aí, quer dizer, isso não comove essas pessoas. Que foi até um possível arranjo, não sei o quê, para o Lula sair da prisão, sair sorrindo, para o povo e tal, ir para a galera, né, como se diz no popular. É isso, né? Agora, o que o editorial do Povo fala, o editorial da Folha fala, que isso aí é escapismo, né? Aí talvez não produza antídotos duradouros contra a tendência à erosão da popularidade do Jair Bolsonaro, que isso vai governar como? Com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, essas coisas todas aí contra o povo, crise na economia, etc, etc. Aí diz atiçar suscetibilidades à esquerda e à direita com a postagem de uma cena escatológica durante o carnaval, pode até reativar por um átimo o clima de polarização irracional que parece ter favorecido Jair Bolsonaro na eleição. Mas a diferença colossal de status entre o então candidato e o agora presidente logo se repõe. Não há mais cargo a ser disputado. Há um país repleto de problemas graves à espera, né, de que o eleito ponha-se a trabalhar para resolvê-los. Os dias de agitar torcida terminaram. No Brasil, um presidente da República há 66 dias no cargo tem mais a fazer do que publicar boçalidades e frases trôpegas numa rede social. A dedicação que sobra à frente da telinha falta na reforma da Previdência, na condução da crise na Venezuela, na cobrança da retidão e competência dos ministros e na articulação com outros poderes. É isso, vai tratar de governe, presidente. Vai governar.
Não fica fazendo o que o Collor fez, faz o que o Fernando Henrique Cardoso fez. É isso aqui que está dito aqui no editorial da Folha. Veja, portanto, a oposição tem que ser na substância. Não adianta ficar aí, né, se apegando a esses factoides, né, que isso aí a direita mesmo faz. Não precisa da esquerda para isso. Né? A esquerda precisa fazer a oposição na substância. Isso aqui que a Folha está dizendo. Governe, presidente. Governe contra quem? Contra o povo. Então, o povo se opõe ao governo do Bolsonaro. Essa que é a questão. E como fazer isso requer inteligência, não é voluntarismo. Né? Não basta achar, nós é nós, o resto é aquilo lá, que diz o ditado. Né? E essa questão das redes sociais, por exemplo, né? Por que eles usam tanto as redes sociais? Porque é fácil exatamente atiçar os cachorros loucos por aí, e os editoriais procuram dar substância. Eu falei que o editorial do Globo contra os sindicatos tem resistência e tal. O jornal Estado de São Paulo fez editorial ontem também. É que eles tratam assim. A questão é ideológica. Pode até ter sindicato, sim, a gente aceita, tem que ter sindicato. Nos Estados Unidos tem sindicato. Lá, o berço da democracia, a propaganda norte-americana, né, do regime norte-americano. Lá tem sindicato. Então aqui também tem que ser sindicato, mas um sindicato moldado ao projeto neoliberal. Nada de fazer oposição, não. É quando muito reivindica ali uma melhoria para uma coisa, né, uma condição de trabalho, eventualmente até um reajuste salarial, alguma coisa assim. Então, agora, organizar politicamente os trabalhadores, isso não. É o que diz o editorial do Globo e disse o editorial do Estadão na edição de ontem. E aí tem toda aí essa reação, é isso, né? A própria direita, a estrutura, aí procura tratar dessa questão, né, de repreender. Os jornais estão repletos, né, disso. Foram aí consultar gente, né, os chamados especialistas para falar sobre isso. Quebrou o decoro parlamentar, quebrou não sei o quê. Mas se ele governar, nada disso importa. Olha aí como é a questão. Tem até uma notinha do jornal Estado de São Paulo que diz que um dos efeitos do comportamento de Jair Bolsonaro nas redes sociais no Carnaval foi o de arrefecer o ímpeto de governistas moderados que se imaginavam capazes de manter algum controle sobre o presidente, conforme apurou uma coluna do Estadão, não me lembro qual. Exatamente o que eu falei, o Bolsonaro é assim, ninguém vai controlar o Bolsonaro. Ele é assim, é isso, ancoraram projetos no Bolsonaro, cara, governe, presidente. Aí diz que quem conhece de longa data, porém, não se surpreendeu com o polêmico post no Twitter. Ele ainda age por impulso quando fustigado. E aí vai falando nesse sentido, né? Porque há aqui uma questão fundamental que é a gente distinguir como a direita faz a oposição, como ela fez a oposição, aí no ciclo democrático e progressista, e como as forças democráticas e progressistas fazem a oposição. Essa é uma diferença muito grande. Quando o Lula pisou no Palácio do Planalto como presidente da República, começaram as hostilidades. Eles tentaram derrubar o Lula em 2005, antes da reeleição. Criaram ali toda aquela onda, José Dirceu, né, o Roberto Jefferson, que foi o homem-bomba, deu aquela entrevista para a Folha, né, de uma página inteira. Depois saiu ameaçando o José Dirceu, não sei o que, resultou em tudo, aquela farsa lá do mensalão e tal, né, tudo esse absurdo, né, que foi. Esse é o método de se fazer oposição, né. Eu recuperei aqui até um caso do Fernando Henrique Cardoso, né, como ele agiu naquela época, né, que eles batiam no Lula e o Lula não caía, a popularidade do Lula não caía. Que ele disse, é como se ele, o Lula, não fosse presidente do Brasil. Né? Quer dizer, as coisas aconteciam, né, a crise toda, e o Lula surfando. Tá? O que o Lula fez? Eu escrevi na época, eu lembro um artigo sobre isso. Em vez de ficar lá no Palácio do Planalto, olhando para o teto e lamentando a sorte, o que ele fez? Arregaçou as mangas e saiu andando pelo país. Dizendo, não, é tomar café da manhã, é almoçar, é jantar, é ter dignidade nesse país. Foi o que ele fez. Né? Essa é a diferença. O Lula falava com o povo. Até hoje, né, eles saem por aí. Né? O povão mesmo, não é esses cachorros loucos, não. Né? Os cachorros loucos tem que ser tratado numa outra dimensão.
né? O povão mesmo, ele sai por aí, se ele sair hoje por aí, né? A popularidade dele é gigantesca. A gente viu na caravana que ele fez antes dele ser conduzido para a masmorra lá dos fascistas da Lava Jato. Né? Eles adotaram a tática de sangrar, né? Já que eles não puderam derrubar, vamos sangrar, deixa ele sangrando aí e tal, lá no Palácio do Planalto, cercado, sitiado, lamentando. Agora, Lula é o Lula, né? Saiu isso, né? Arregaçou as mangas e foi falar com o povo. Não é nada de ficar lamentando a vida, não, lamentando a sorte. É isso, construindo um processo político. Foi o que ele fez. Processo político, isso é importante entender. Para suplantar o outro processo político dos golpistas. Lá, os que foram contra a abolição, a independência, a república, a Revolução de 30, contra a Constituição de 46, foi aí do regime dos latrocidas de 64, contra a Constituição de 88, né, que apoiaram o Collor, apoiaram o Fernando Henrique Cardoso, etc. E tal. Esse é o processo político. O Lula falou, não, esse processo, nós vamos fazer outro processo político. Por isso que ele foi reeleito. A Dilma foi eleita, a Dilma foi reeleita. Até que chegou um ponto que é isso, né? É a acumulação de forças. Também é necessário considerar em tudo isso a geopolítica, conjuntura mundial, crise do regime, crise do sistema. O Brasil aqui se defendendo. Eles vão deixar aquele país lá, sétima, oitava, sexta economia do mundo, ali com uma política unindo a América do Sul toda ali, no bloco da Unasul, inserindo isso no BRICS, junto com os chamados emergentes, China, Rússia, África do Sul, Índia, formando esse bloco aí e tal, vai quebrar a nossa unipolaridade, a aliança do regime norte-americano, da economia norte-americana com a União Europeia. Vamos deixar essa turma aí fazendo isso aí? Cadê? Isso é comunismo. Isso é corrupção. Né? Forma aí. Ô, gente, tem um negócio aí que vocês possam inventar e tal. Inventaram a Lava Jato. Forma aí a Lava Jato. Né? Fizeram a República do Galeão na época do Getúlio. Né? É a mesma coisa. Tem um paralelo aí, né, entre lá a República do Galeão, um grupo ali de gente ligada ao Poder Judiciário que tentou, né, incriminar, pedir impeachment do Getúlio, aquelas coisas todas. Agora a mesma coisa. A Lava Jato é a República do Galeão de hoje em dia. Que é isso, né, que sustenta politicamente o governo Bolsonaro da extrema-direita. Com tudo isso que a gente está vendo aí. Essa história, por exemplo, do dinheiro. Isso é uma coisa... Até o Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal, né, se pronunciou contra isso aí. Que é uma coisa... Mas é típico, é isso, né? Assim como esse post do Bolsonaro é mera repetição das suas práticas, do seu pensamento. Isso aí da Lava Jato é mera repetição. Quem andou vendendo livro, palestras, não sei mais o que. E aí? O caso de Maringá, o caso da PAI, né, da PUC do Rio Grande do Sul, que eu tenho falado aqui sistematicamente e tudo mais. Né? É isso, né? Como se faz a oposição, né? As forças políticas, os processos políticos. Fernando Henrique Cardoso, também recuperei aqui uma fala dele, né, que ele disse que era o caso de acionar aí o impeachment, né, que é para deixar ali o impeachment sempre à vista. Foi esse o termo que ele usou, né, como uma bomba atômica para assolar, não para matar. É isso. A bomba atômica, ela é ameaçando. Se você for muito para o lado do povo, olha a bomba atômica aqui, ó, impeachment. Joga em cima de você, viu? Eles não jogaram em cima da Dilma? Com golpe, aquela coisa terrível. Né? Teve outros que se pronunciaram, né? Tem aqui o caso do Agripino Maia também, naquela época, né, que eu recuperei aqui, que ele disse que ele disse na época, né, que ele era o líder do PFN, o DEM da época e tal, da direita, da turma toda lá, né? Esse conhecido senador, que ele disse que há impeachment quando há uma comoção popular que faça o cidadão pressionar o seu parlamentar a votar. Isso não se configurou. Também teve o caso da senadora Heloísa Helena, que era do PSOL, na época, né, que era candidata à presidência da República em 2006, né, que ela disse que motivos legais para abrir o processo por crime de responsabilidade contra Lula existe, mas faltam as condições políticas. É isso que eu falo, né? Às vezes o PSOL, agora recentemente nós tivemos um caso assim,
né, na eleição aí do Rodrigo Maia como presidente da mesa lá da Câmara dos Deputados. Na hora de entender, o PT também tem essa dificuldade, sim, às vezes tem, de entender o que é um processo político. Ao invés de fazer isso, fica aí jogando pedra, né, jogando pedra nos seus aliados, quem deveria ser os seus aliados, né, que estão no mesmo campo. Na época, o presidente do PT, o Ricardo Berzoini, que era deputado, ele resumiu bem o motivo, né, da falta de condições políticas, que ele disse: qual é o problema? Medo das urnas. Esse é o principal motivo, né? Faz o impeachment no Lula e faça a eleição, vê quem ganharia aquelas eleições, né? Quer dizer, e foi o que aconteceu. O Lula foi, né, reeleito ali. Ele só não foi reeleito no primeiro turno porque fizeram ali uma grande, a história dos aloprados, aquela história toda lá, né? Uma grande operação para levar as eleições para o segundo turno, que eles imaginavam que no segundo turno eles ganhariam mais fácil do Lula, né? Agora tem tudo isso aí, né? Olha aí um ponto fundamental para a gente analisar o sentido de se fazer a oposição: a questão da economia, do desemprego. Isso atinge diretamente o povo. Tem aí um dado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que agrupa aí as principais economias do mundo, que já prevê, né, uma queda, né, no crescimento do PIB do Brasil desse ano. Isso também está ligado à questão conjuntural, à questão internacional, na previsão de queda, né, da economia também em âmbito mundial, né. O comércio também, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né, prevê, já anunciou, né, queda no comércio em 2017, 2018, né? É isso, porque naquele período, com o Brasil é um ator importante na economia mundial, não nos iludamos quanto a isso. É o Brasil ali junto com a China, com a Índia, com a Rússia, o BRICS, né, levando o bloco da Unasul para aquele tudo lá. Isso dinamizava a economia. O que eles fizeram? Pá! Tiraram o Brasil, né? Tiraram o Brasil fora, consequentemente, se enfraquece, né, o bloco. E aí chega essa história aí, quer dizer, a China era um parceiro comercial, consequentemente político, né, nessa unidade toda aí, né, dos BRICS contra a predação do regime norte-americano, da economia norte-americana, da economia da União Europeia. Isso era fundamental. Tirar o Brasil disso, é importante compreender o golpe e a ascensão da extrema-direita, essa sabugice, né, em relação à economia, ao regime norte-americano. É importante compreender isso. Tirar o Brasil, um pedaço grande do BRICS, o Brasil junto com o Brasil, a América do Sul, a Unasul, né, tirar isso aí para exatamente, né, enfraquecer o bloco do BRICS, e aí tudo com todas as consequências que tem, que isso aí é queda da economia. A China desacelera, a China que era o motor que vinha puxando, desacelera tudo. O Brasil quebra, vai exportar para quem? Vai viver do mundo financeiro, que é o que eles querem. O super-ministro aí, o Paulo Guedes, vai viver como? Né? E essa retórica anti-China, o jornal Valor Econômico, por exemplo, dá uma matéria hoje, né, que a China simplesmente parou um fundo aí bilionário para essa questão aí do linhão, né, fundamental, a energia, enfim, para a economia brasileira, fundamental, distribuição da energia e tudo mais. Um fundo de 10 bilhões de reais que o governo Dilma que articulou com a China e tal, a previsão era de 50 bilhões, né, com outros projetos e tudo mais. Agora, com a retórica anti-China, a China simplesmente falou: não vou ficar aí com vocês, né, não tem perspectiva de negócio com vocês. Olha aí. E a mesma questão da exportação, o agronegócio brasileiro, né, que é a excelência brasileira, vai exportar para quem? A China vai comprar de quem? Né, com essas hostilidades todas aí, né? Vai comprar dos concorrentes brasileiros, né? E aí o Valor Econômico ainda diz que o general Mourão está prevendo uma visita à China agora em maio, né, para tentar reativar e tudo mais. Olha as contradições, né, as brigaiadas que tem no governo, né, o sentido geopolítico, o sentido político e o sentido dos processos políticos. É isso. Compreender isso é fundamental. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.